certo? E se depois Deus tivesse me dado uma instrução, eu quero que você faça isso teria vindo também a palavra de sabedoria. Veio só a palavra de conhecimento, certo? Continuando, observação. Ensino, conhecimento e sabedoria são considerados dons gênios. A sabedoria é a capacidade espiritual de fazer funcionar adequadamente um conhecimento. E o ensino é a capacidade espiritual de comunicação da sabedoria e do conhecimento ou dos seus frutos. Então veja que quando Paulo vai orar pelos Efésios, se não me engano, no capítulo 1, no capítulo 3, ele pede para que Deus dê isso a eles. Vamos dar uma olhada aqui, não sei se é capítulo 1, na oração de Paulo, no capítulo 3 de Efésios. Isso, Efésios 1, ele começa a orar no versículo 15, né? Ele não está pedindo aqui nenhum dom espiritual, mas é algo que é parecido. Ele diz aqui, Efésios 1, do 15 em diante. Por essa razão, desde que ouvir da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor que demonstram para com todos os santos, não deixo de dar graças por vocês, mencionando em minhas orações. A hora que ele vai pedir, versículo 17. Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa esperança dele nos santos. Veja que ele fala, espírito de sabedoria, de revelação e pleno conhecimento, para que sejam iluminados. Então ele está pedindo sabedoria, revelação e conhecimento. Então, conhecimento, revelação, né? Iluminação. Então, Paulo está dizendo, a ideia conhecimento é que você conhece alguma coisa é revelada para você, ou de uma forma natural, ou de uma forma sobrenatural. Mas Paulo está dizendo, eu quero que vocês tenham esse conhecimento. Mas ao mesmo tempo, Paulo quer que eles tenham iluminação. O que é essa iluminação? É que esse conhecimento se transforme em algo prático, que eu entenda esse conhecimento. Que isso que Deus revelou se torne entendível para mim. Que eu entenda exatamente o que é aquilo. Isso é sabedoria. E o que iluminação. O que é a sabedoria? É a capacidade de transformar isso em vida prática. Então, eu li alguma coisa aqui na palavra de Deus, eu tive um conhecimento, mas aquilo saltou minha mente, né? E aí, Deus ilumina para que eu entenda, olha que coisa bonita que eu entendi. E agora Deus vai me dar sabedoria para eu transformar isso em vida prática, para eu colocar isso no dia a dia. Então, são 3 palavras que Paulo usa aqui na sua oração aos crentes de Efésios, e que também pode ser um dom espiritual, esse dom de palavra de sabedoria e palavra de conhecimento. Deu para entender, gente? Então, vou orar para que abra a iluminação, abra o entendimento aí, né? Certo? Então agora nós vamos para outro dom, agora já vai na questão do dom de socorro. 1 Coríntios 12, 28, né? É a capacidade de ajudar os outros em suas necessidades, de modo a fortalecê-los e encorajá-los materialmente e espiritualmente. É o dom da ajuda onde há necessidade de disposição de servir ou do serviço. Dom do Espírito serviçal. Diácono geralmente tem esse dom de servir, né?
Mas tem pessoas que às vezes não têm um diácono, mas que de vez em quando Deus lhe dá esse dom de socorrer alguém. E isso pode ser, tanto como eu falei, materialmente como espiritualmente, emocionalmente. Às vezes, na própria oração, o Espírito Santo te incomoda. Liga para aquela pessoa, fala que você está orando por ela, pergunte o que ela precisa. Ou o Espírito Santo te fala, vai na casa daquela pessoa, vai lá, ela está precisando, faz uma faxina na casa dela, leva alguma coisa para ela. Então, isso é o dom de socorro, socorrer alguém. Tanto, de maneira material, você levar uma cesta básica, você dar uma fé, como também de você prestar uma ajuda, limpar a casa, orar para aquela pessoa, dar um conselho. Tudo isso são formas de socorrer alguém. E eu falo, a nossa igreja aqui, gente, é rica nesses dons de socorro. Graças a Deus por isso. Tem pessoas aí que a igreja nem fica sabendo que são socorridas por outras pessoas. Veja, a Márcia Novaes tem esse dom fantástico, mas outras pessoas aqui também. O que ela fez com a irmã Maria durante o período todo, socorrendo ela com as suas necessidades, E outras pessoas aqui também, lá com a irmã Maria, com outra pessoa, quando a irmã Marlene também estava passando por um período crítico, as pessoas iam lá, a própria irmã Marisa, lá. Então, essas pessoas que têm esses dons de estar socorrendo um, socorrendo outro, aqui a igreja é rica nisso. E às vezes as pessoas não valorizam. Por quê? Os dons que aparecem mais, as pessoas querem. Mas esses dons que não aparecem, mas que faz a igreja aparecer, as pessoas não valorizam. Mas a nossa igreja, se a gente for olhar, é rica nesses dons de socorro aqui. A gente socorre pessoas que não são nem da nossa igreja. Bom, isso é dom de socorro. Agora, fé. Bom, existe aquela fé que todos nós temos, A gente sempre crê em alguma coisa, a gente tem fé. Existe a fé para a salvação. Existe a fé que é aquilo que eu creio. As verdades bíblicas, minha crença. Existe também o dom de fé. Diferente desses outros tipos de fé, certo? Mas o que é o dom de fé? Aparece em 1 Coríntios 12, 9. É uma visão, capacidade espiritual de ver o invisível e crer que Deus o fará, mesmo se parecer impossível, pondo-se em ação mesmo contra as circunstâncias. É o que vai dizer em Hebreus 11, do 1 ao 6, que é a melhor e maior definição de fé. Vamos lá, Hebreus 11, de 1 a 6. Lê para a gente aí, tá para ler, Fabiana? Depois aqui, Márcia Cristina vai ler 1 Coríntios 13, 2. A Edna, 1 Coríntios 5, 34. E a Renata vai ler 1 Coríntios 10, 52. Conhece a Renata, Márcia? Boa menina? Há controvérsia, Márcia? Vamos lá, que quem é Hebreus 11 é a Fabiana, Hebreus 11, de 1 a 6. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Dá uma parada aí. Está falando sobre coisas futuras e invisíveis. A fé é a prova daquilo que esperamos, é a certeza das coisas que não vemos. Então, é um dom de eu antecipar, de eu prever o futuro. Olha, não estou vendo, mas sei que vai acontecer. Isso é fé verdadeira, não é aquela fé cega. As pessoas, vou fazer pela fé. Continua, Fabio. Pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Pela fé, Abel
sacrifício superior ao de Caim. Pela fé, ele foi reconhecido como justo, quando Deus aprovou as suas ofertas. Embora esteja morto, por meio da fé ainda fala. Pela fé, Enoque foi arrebatado de modo que não experimentou a morte, e já não foi encontrado porque Deus o havia arrebatado. Pois antes de ser arrebatado, recebeu testemunho de que tinha agradado a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Tá vendo? Primeiro o autor dá uma declaração do que é fé. E depois ele vai dar exemplos de fé. E o primeiro exemplo, pela fé, acreditamos que o universo foi formado. Gente, se você não tiver fé, como é que você vai explicar que o universo foi formado, né? As pessoas ficam, mas foram dois átomos que se fundiram, fez o Big Bang, tudo bem, mas de onde surgiram esses dois átomos? Qual foi a força que fez com que eles batessem? Então, é por fé. Ele está dizendo, a gente não viu, a gente não sabe explicar, mas simplesmente crê, isso é fé. Você crê, Deus falou, acabou, eu creio. Ele vai dar exemplo de pessoas também que alcançaram fé e ele vai dar os testemunhos de pessoas, né? Certo? Segundo texto aqui, 1 Coríntios 13:2, quem é? Márcia, é isso? Ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios, toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse caridade, nada seria. Não está vendo? Fé de falar assim para esse monte, passa durante o monte passado. Isso é por fé mesmo, né? Certo? Veja que Jesus falou com Pedro e Pedro exerceu a fé quando Jesus estava caminhando sobre as águas. Ele falou, Pedro, vem. Pedro, se é tu mesmo, me chama. Jesus vem. E Pedro, por algum tempo, com fé, né? Estava lá, andando, que coisa gostosa. Daqui a pouco Pedro, medo. Começa a afundar, Jesus pega ele pela mão. Isso é fé. 1 Coríntios 5:34, quem é, né? Não tem 5,34. Nem Nem 10:52? Opa, então deixa eu ver aqui, acho que eu acabei errado. 5,34 não tem. 10,52? Também não. 10:52 era bem, então deve ser outros textos. Já tem até o 33, O 10. 2 Coríntios não é. Deixa eu ver se o bom. Também não tem, né? Deixa eu ver se é 1 Coríntios 5, 3 e 4. 2 Coríntios também não é não, pastor. Vai até o 21. Acho que é outro texto. No 10, 54, Não esquece isso daí, tá certo? Bom, continuando aqui. Tem uma declaração de um escritor chamado Ótimo Mir, no livro dele, que ele vai falar também sobre dom espiritual. Ele vai falar sobre fé. É a capacidade de crer em Deus e que Ele fará o que prometeu. E aí Ótimo Mir diz, a fé é o fundamento em qualquer trabalho para Deus. Você vai fazer, você tem fé que vai ser feito e Deus está ali naquela situação em que Ele vai ser fiel para fazer com que as coisas aconteçam. Esse é o dom de fé. Agora, dons de curar. Veja que está no plural. Dons de curar. E antes de curar, nós vamos adoçar a vida de vocês com a nossa balinha e dar a nossa ofertinha. Eu lembro quando eu me converti, tinha uma musiquinha na escola bíblica dominical sobre a oferta. A minha ofertinha não gastei à toa. Dei para Jesus, ó que coisa boa. Ó que coisa boa, ó que privilégio, né? Ajudar a igreja e construir colégio. Era a musiquinha. Você pode também ofertar através de depósito, transferência, ou Pix bancário. A nossa igreja tem conta no Banco Bradesco, agência
745, conta corrente 92746, dígito 5. E o Pix é o CNPJ da igreja, 44288-645-0001-47. Não esqueça de mandar o comprovante para a gente passar para o tesoureiro, para a contadora, e a gente prestar conta aí nos cultos administrativos, certo? Então, dons de curar. Abriu aí para a Renata? A Renata já pegou? Dons de curar está em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 9 e no versículo 28 também. O que são os dons de curar? É a capacidade de ministrar as necessidades das pessoas através da oração, do aconselhamento e do testemunho. Porque a gente, quando pensa em dom de cura, a gente pensa sempre, a pessoa está com câncer, a pessoa está com isso, a gente vai lá e ora e cura. Mas pode ser uma cura emocional, até mesmo espiritual. Certo? A gente continua. Em todos os níveis de necessidade humana, corpo, emoções e espírito. Os dons de curar são para a cura sobrenatural de lesões, incapacidades físicas ou mentais e doenças, sem a ajuda de meios naturais ou habilidades humanas. São manifestações do Espírito Santo operando através de canais humanos compassivos em favor da pessoa em necessidade. Então nós temos vários exemplos, tanto no Antigo Testamento quanto do Novo, né? E aí, tem que fala que seria um dom de cura muito mais avançado, que é de trazer vida a quem está morto e ressuscitar. Quem consegue lembrar de um dom de cura no Antigo Testamento? O Antigo, esse é o novo. Isso. Mas é esse? É. Não é? Não. Vamos lá, pense. Parece que não tem, né? Mas tem. Oi? Ressuscitou. É? Do Antigo. Naamã foi curado da lepra, lembra? Isso. Aí a gente entra depois na ressurreição. A pessoa que foi curada, Eliseu, Elias, né? Tem mais. A gente não tem muita lembrança. No Novo tem bastante, né? De Jesus realizando curas maravilhosas, né? Vamos lá, no Novo Testamento. Aí a Márcia falou aí a mulher de fluxo de sangue, filha de Jairo, foi até ressuscitou. A sogra de Pedro, Jesus curou ela. Depois Pedro foi lá e levou Jesus. Oi? O paralítico, né? Lá em Marcos, lá em Lucas, capítulo 5. Cego de nascença, Bartimeu, né? Tanta gente foi curada por Jesus, certo? No Novo Testamento, além de Jesus, fala que a sombra de Pedro tocava nas pessoas, as pessoas eram curadas, eram libertas, né? As pessoas levavam as suas vestimentas, depois, né? Eram curadas quando eram tocadas. Apóstolo Paulo, isso, né? E aconteciam várias ocasiões, e até mesmo ressurreição, né? Não só Jesus, mas os apóstolos também. Pedro ressuscita Dorcas, é isso? E Paulo ressuscitou alguém? Alguém lembra? Não? Ressuscitou um jovem chamado Eutico. Lembra? Paulo estava pregando, Atos capítulo 20 aí, pregou muito, fez uma espécie de vigília, o camarada estava lá, daqui a pouco ele cai, morre, Paulo vai lá, ele ressuscita. E Paulo continua pregando. Que coisa maravilhosa, né? Então, isso aí são vários episódios aí de curas e até mesmo de ressurreição que aconteceram tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, certo? Agora,
Temos os dons de curas e operação de milagres ou maravilhas. Qual a diferença, né? Cura é um milagre e maravilha, mas nem todo milagre e maravilha é cura, certo? Então, os dons de operação de milagres e maravilhas, está também em 1 Coríntios 10, versículos 1 Coríntios 12, versículo 10 e 28. É a capacidade espiritual recebida de Deus para influir nos processos naturais, objetivando resultados sobrenaturais. Quem agora lembra aqui, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, dons de milagres ou maravilhas? No Antigo Testamento, vamos lá. Antigo Testamento? Tem água e vinho? Mar Vermelho, Jordão, que mais? As próprias pragas do Egito, né? Aí é milagre. Milagres, não são curas. Operação de milagres e maravilhas. O machado que flutuou, Eliseu, lembra? O azeite da botija que não acabou. Pastor, esclarece aqui. Qual a diferença que você falou de milagres com maravilha? E outro de cura. Cura é um milagre, não é? Não. Não, mas nem todo milagre é cura. Certo? Deu para entender? Ó, você orou por alguém, alguém foi curado. Isso não foi um milagre na vida da pessoa? Foi, mas é uma cura. Mas nem todo milagre é cura. Existem outros milagres que não são cura. Pedro andou sobre as águas, Jesus andou sobre o mar. Isso é um milagre. Não foi cura, ninguém foi curado, mas foi um milagre. A abertura do Mar Vermelho foi um milagre. Ninguém foi curado, né? As muralhas de Jericó. As pescas dos peixes, ok. Maravilhas e milagres. Não foi cura, né? O peixe não estava doente e eles oraram, o peixe ficou curado, não. Foi lá e realizou um milagre. Aí, a pesca maravilhosa. Certo? E tem outros lá também. Vários episódios de milagres e maravilhas, tanto no Novo quanto no Antigo Testamento. Certo? E agora, variedade de línguas. Aí que a gente vai trabalhar um pouquinho. Uma variedade de línguas. Por isso que Paulo fala aqui, ó, variedade, são várias. Além do versículo 10 do capítulo 12 de Coríntios, nós temos também o versículo 28. Depois Paulo vai tratar bastante sobre esse dom no capítulo 14. O que são variedades de línguas? Capacidade extraordinária de falar línguas conhecidas, idiomas e desconhecidas, língua dos anjos, no mundo de hoje, sem ter estudado. Certo? Então, você não estudou alemão, mas numa ocasião Deus te usa e você começa a falar alemão fluentemente. É um idioma, mas é uma língua desconhecida porque você não estudou. Certo? Quais são os propósitos do dom de línguas? Primeiro, falar com Deus para adorá-lo. Veja, 1 Coríntios 14, versículo 2. Dá para ler aí, Edna? E depois o versículo 4 vai ler a Bia. 14:2, né? 14, 2. Porque o que fala língua estranha não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém me entende, e em espírito fala de mistérios. O mistério está falando com Deus. E a ideia é adorar a Deus. Certo? Não é profetizar. Você está falando com Deus, você não está falando com pessoas, você está falando com Deus. Então, o primeiro propósito é falar com Deus para adorar. O segundo, produzir edificação pessoal. Versículo 4, leia aí, Beatriz. Quem fala em línguas fortalece a si mesmo, mas quem profetiza fortalece toda a igreja. Está vendo? Paulo dizendo, se você fala em língua, você vai edificar só você. Agora, se você profetiza, a igreja toda. Agora Paulo fala, salvo se você falar em línguas e tiver quem interprete. Aí toda a igreja vai ser edificada. Certo? Bom, o terceiro propósito, produzir edificação da igreja quando usado como interpretação. É a 1 Coríntios 14, versículos 26 e 27. Dá para ler, comadre Beth? 14. 26 e 27.
manifestações de língua, seguisse com clareza essas orientações, a gente ia evitar tantas confusões no meio das igrejas. Paulo deixa bem claro. Tinha problema na igreja de Corinto sobre essas línguas, esses dons, tanto de línguas quanto de profecia. Paulo queria corrigir, deixou registrado como deve ser. Parece que as pessoas pegam e rasgam a página da Bíblia e continuam. Vê esse texto aí, Paulo diz que é para produzir edificação da igreja quando usado com interpretação. Paulo fala, olha, se falar no culto público, se houver intérprete, se não, fique calado e fale só você Deus. E mesmo assim, Paulo fala, 2 ou 3, sucessivamente, não é tudo ao mesmo tempo. E a gente vê algumas igrejas, todo mundo fala ao mesmo tempo, aquela confusão, ninguém entende nada. Não é isso que a Bíblia recomenda, certo? Continuando, Paulo fala que é um sinal para os descrentes. Versículo 21 e 22 do capítulo 14. Lê para a gente, Diácono Adelson. 1 Coríntios 14, 21 e 22. Na lei está escrito: falarei a este povo por meio de homens, de outras línguas, por meio de vários, de outros povos, e nem assim me ouvirão, diz o Senhor. Portanto, as línguas constituem um sinal não para os que creem, mas para os que não creem. A profecia, no entanto, não é para os que não creem, e sim para os que creem. Isso. Então, Paulo está falando aqui de línguas, ele no sentido de idioma, que é um sinal para um descrente. Então, está aqui, no culto assim, e aparece, por exemplo, uma pessoa que só fala árabe, ou mesmo que fala português, mas Deus quer falar com ela, e usa alguém que começa a falar em árabe para aquela pessoa. É descrente. Está falando comigo. Aí aquela pessoa que está falando não conhece. Né? Então, é isso que Paulo está dizendo. Eu falarei esse povo em outras línguas, para que sejam conhecidos. Eu estava contando aqui um testemunho que falei aqui na escola dominical. Eu tinha um amigo que ele tinha um grupo de evangelismo e eles iam fazer evangelismo todo final de semana, sexta, de sábado, lá na Ilha Forchá. E ele falou que uma vez estava com um grupo e tinha um bocado assim de pessoas que eram japoneses. E não falavam que estavam lá. E ele começou assim, falou, Senhor, né? Creio no dom de línguas, então ajuda a gente a falar na língua deles para que eles entendam o que eles falam e a gente entende. E ele falou que começou a falar, né? E o japonês entendia fluentemente, respondia em japonês e ele ouvia em português. E ele pegou a palavra para aqueles grupos de japoneses lá. Então, línguas, mas que são idiomas. Ele não sabia falar japonês, né? Hoje ele fala que ele mudou para o Japão, ele está lá já faz bastante tempo, mas ele falou que foi uma experiência fantástica que aconteceu aquela vez. Né? Continuando aqui, a letra F. O dom de língua marcava o fato de que Deus estava julgando a nação de Israel e deixando para se voltar aos gentios. Isso é uma declaração que está num livro muito maravilhoso, né? Eu não tenho mais esse livro. Chama-se A Igreja é o Corpo Vivo de Cristo. Está na página 50. E ele usa o texto de Atos 2:39 e 1 Coríntios 14:21 para demonstrar isso. Certo? Os receptores do dom de línguas, para a gente finalizar essa parte. As perguntas retóricas de 1 Coríntios 12:30, cuja resposta óbvia é não, confirmam a ideia de que alguns terão esses dons, outros não. Alguns terão o dom de interpretação, outros não. Numa reunião pública, o dom de língua só poderá ser usado por 2 ou 3 pessoas, se houver quem interprete, capacidade extraordinária de interpretar uma língua sem ter estudado. Se não houver, tal pessoa cala-se e fala com Deus. Então, vamos lá, 1 Coríntios, para a gente desvendar aqui alguns mistérios. 1 Coríntios capítulo 12. Olha o que eu quero mostrar para vocês. Primeiro, o versículo 13. 1 Coríntios 12, versículo 13. Leia aí, Alex. Pois todos nós fomos batizados
Espírito. Paulo está dizendo que todos esses crentes foram batizados no mesmo Espírito, Espírito Santo, certo? Agora, olha o que ele diz a partir do versículo 28 desse mesmo capítulo. Ele começa lá. Assim, na igreja, Deus estabeleceu primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres. Depois os que realizam milagres, os que têm o dom de curar, os que têm o dom de prestar ajuda, os que têm o dom de administração e os que falam diversas línguas. Aí ele começa a fazer perguntas. São todos apóstolos? Qual é a resposta? Não. São todos profetas? Não. São todos mestres? Todos têm o dom de realizar milagres? Todos têm o dom de curar? Todos falam em línguas? Todos interpretam? Não. Então, a primeira coisa que a gente vê aqui, que dom de língua, embora existe, não é para todos. Certo? Tem pessoas que têm, outros não. E outra coisa que a gente entende, dom de língua não é evidência de que a pessoa foi batizada com o Espírito Santo. Porque Paulo fala no versículo 13, todos nós fomos batizados no mesmo Espírito. E agora ele fala, mas nem todos falam em línguas. Então, dom de língua não é uma evidência de que você foi batizado com o Espírito Santo. Não. Línguas é um dom, não é uma evidência de que você foi batizado com o Espírito Santo, certo? Agora, o dom de língua existe, agora ele precisa ser usado de maneira correta. Por isso que Paulo vai falar aqui a partir do versículo 26 do capítulo 14 sobre o uso correto do dom de línguas na igreja. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 26, ele fala: portanto, o que diremos, irmãos? Quando vocês se reúnem, cada um de vocês tem um salmo, uma palavra de instrução, uma revelação, uma palavra em uma língua ou interpretação, certo? Tudo seja feito para edificação da igreja. Paulo está dizendo, qualquer dom no culto público precisa ser feito para edificar a igreja. Se não for para edificar, não é para ser usado. Tá? Fala, Tati. Então, assim, de onde surgiu essa ideia de que falar em línguas é... Porque, assim, se você for no culto, você assistiu um culto na televisão, desses famosos aí, né? Todos eles, isso me incomoda muito, porque você presta atenção na pregação, de repente o fulano fala lá, fala para trás, né? Isso. Mas de onde surgiu? Porque Isso. não é bíblico. Não é. Porque falta de estudo da Bíblia. Falta de conhecimento. Isso. Primeiramente, eles usam o texto de Atos 2, quando o Espírito Santo desceu e as pessoas começaram a falar, ali desceu, as pessoas foram batizadas, e então, para ser batizado pelo Espírito Santo tem que falar em língua. Mas se você ler aquele texto, a gente trabalhou esse texto aqui já, acho que a Beth não estava. Primeiramente, aquelas línguas de Atos 2 não é Rita lá para trás, chupa a bala house, pega a vassoura e anda, lama decai, não. Aquelas línguas são idiomas, porque eles falam assim, não são todos esses galileus, e como todos nós ouvimos o nosso próprio idioma, eles glorificando a Deus, ali eram idiomas, certo? Então, mas isso não é uma perturbação no culto? Para mim é uma perturbação, né? Sim, Mas, para mim também. tem Deus, não deve achar muito estranho, não tem jeito de tirar esses fulgores, vão tudo pro inferno. Não, porque se a gente for ver, ele está atrapalhando o culto. Atrapalha. Deus, E o próprio pastor, muitas vezes, que está atrapalhando o culto. sim, é o que eu falo, Deus é educado, sabe, certo? Ele já está aqui, está instruído. Ele deixou a instrução. Agora, essas pessoas acabam sofrendo por falta de conhecimento. Por fala, o meu povo peca por falta de conhecimento. Está aqui. Muitas igrejas têm pessoas, né? Eu já visitei outras igrejas, já conheci outras pessoas, mas tem pessoas que ela entra naquela igreja e ela vive aquilo uma vida inteira. Sim. Ela não sai, ela não visita, a gente sabe que tem pessoas assim. E aí, o fulano não fala em línguas, ou ele não interpreta, né? Porque eu acho melhor
precisava buscar o batismo com o Espírito Santo e eu não entendia isso. Você agora foi batizado, você precisa buscar o batismo com o Espírito Santo. Não, é uma coisa só. E eu não entendia isso. Eu estava estudando já a palavra. Mas tinha um amigo meu que se converteu, trabalhava comigo na Cosipa, o nome dele era Caetano. Eu ficava com pena desse Caetano. Que ele ia nesses cultos que falavam, vem cá, orar para você receber o Espírito Santo. E ficava lá orando. E ele chorava, e falava assim, cara, por que Deus não me acha digno de eu não ser batizado com o Espírito Santo? Caetano, você já foi batizado? Não, mas estou explicando lá para você falar. Caetano, em nome de Deus. Mas a igreja ensinava ele que era isso. Coitado, ele ficava frustrado. Então, muita gente acaba desistindo do Sim, evangelho por isso. E não Não é. porque ela não seja crente o suficiente, mas porque ela foi ensinada dessa forma. E aí quem vai pagar por isso é quem Quem ensinou, ensinou né? errado. Mas o que eu falo, a gente às vezes tem desculpa, procura uma igreja séria, estude a palavra. Eu mesmo, gente, eu me converti nessas igrejas, eu tive experiência com o Espírito Santo. Eu recebi o dom de língua, mas eu comecei a estudar e vi, não, eu tive uma experiência com o Espírito Santo. Eu fui batizado com o Espírito Santo quando eu me batizei. Comecei a estudar e percebi. Mas é que tem pessoas né, que ela nunca saiu daqui. Porque as pessoas não ensinam Ela e ficam. foi criada naquele negócio. E ela aprende o que passou da escola. Usa texto fora do contexto. E olha o que Paulo continua dizendo aqui, ó, versículo 27, capítulo 14. Se, porém, alguém fala em uma língua, devem falar 2, no máximo 3. E alguém deve interpretar. Culto público. 28. Se não houver intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo com Deus. Você vai lá então, vai lá baixinho, fica no seu nome, na sua decaia sozinho. Mas é nessas igrejas, pastor, eles são tudo. Eu já frequentei, Isso. eu tenho familiares que são dessas igrejas pentecostais, então eles falam muito. Sim. Você fica, que você não entende. Confunde. Você não entende, pode acompanhar a oração, porque um fala daquilo, aí você fica preocupado. Então, e eles acham que nós batistas, não temos o Espírito Santo. Acha que não tem. Eles acham que nós não temos isso. E você tem que buscar o batismo do Espírito Santo. Então, eu já vivenciei essa. E eu congreguei nessa igreja que eu falei, e uma vez eu fui no culto de estudo do pastor presidente do ministério, né? E aí eu saí de lá arrasado. Falei, cara, ele falando de dom do Espírito Santo, né? Aí ele contava, ele descendo a linha dos presbiterianos, né? Ele falou que um presbiteriano chegou para ele, que língua é essa que você fica falando aí? Teretetê, teretetê. Aí, eu vou reinterpretar para você, ó. Presbiteriano não tem o Espírito Santo de Deus, porque não fala língua. Eu olhei aqui e falei, meu Deus. Peguei e fui embora. Eu congregava nesse ministério, mas não acreditava naquilo que ele estava explicando, que eu estudei. Fala, Márcio. Pastor, e o pior disso tudo, eu já ouvi e fiquei quieta, depois chorei sozinha, dizer que só eles são salvos, a gente não somos. O pior de tudo, eu peço perdão para Deus por Aqui na Bíblia. estar falando e julgando, mas é muito triste isso. Não, e eu fico muito triste de ver, porque assim, tem pessoas que nasceram e foram criadas ali. Então, ela só sabe aquilo que foi explicado para ela. Porque a Bíblia, se você ler sozinho, fica complicado para você, a menos que você a gente ensina, está tudo certo. Quando eu vou na outra igreja, que eu visito, eu não tenho nenhum problema, mas a gente sabe que tem pessoas que nascem e foram criadas ali, e ela acaba ficando doente. Como a Márcia disse, ela até chorou. Você imagina uma pessoa que nasceu e foi criada ali, né? E ela não tem o dom de falar em língua. Eu tenho séria dificuldade, quando me chamam para dar ensino sobre essas igrejas, para falar sobre o Espírito Santo. Eu fui uma vez numa dessas igrejas que eu conheço, do APAO, no seminário. Eu sangue dela, né? Aí me chamaram para pregar, para dar uma palestra sobre o Espírito Santo, sobre dons. Eu cheguei e comecei, gente, olha, eu vou ser sincero com vocês.
Eu conheço vocês, sei que vocês acreditam, é ensinado aqui na igreja de vocês.